Boa tarde pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. E o vídeo de hoje é para tentar esclarecer o pessoal que já deu entrada no processo de porte, tá? Para esclarecer como é que ficam as coisas, né? Em que pé que está e como que a gente vai proceder daqui para frente. Bom, situando quem talvez não tenha visto vídeos anteriores, o que a gente tem? Até o presente momento, né, a gente possuía um decreto que tornava a análise do pedido de porte uma análise mais objetiva, certo? Relativa a documentos, e não uma análise subjetiva, relativa à prova de que você tenha necessidade, certo? Para algumas categorias, e especialmente em relação ao atirador, que sempre teve o porte de arma, previsto legalmente na lei de armas, mas não poderia exercer esse porte, porque ele não conseguia a autorização necessária, dado que na lei estava escrito assim: ao atirador desportivo, vírgula, na forma do regulamento, e não havia o regulamento. Então, por falta de regulamento, não havia possibilidade de exercício do direito. Tá? Ao contrário do que algumas pessoas afirmam, o porte de arma é sujeito à autorização prévia. Então, você não possuía autorização, você não possuía porte, certo? Apesar de você não ser legalmente proibido, você não possuía autorização. Tá? Então, no caso específico dos atiradores, a gente tem uma situação onde o vírgula na forma do regulamento passou a existir, e a forma do regulamento qual que era? A apresentação de comprovação de que você era atirador, certo? E isso levaria a um deferimento do procedimento, tá? As outras categorias, a gente tinha uma presunção de efetiva necessidade, certo? Cabendo ao delegado, se quisesse, comprovar que essa efetiva necessidade não existia, uma prova hoje em dia muito difícil de fazer, né? Porque efetivamente todos no Brasil estão em riscos o tempo todo, né? Enquanto estão dentro do Brasil, eles estão em risco, né? Para ser brasileiro não estar em risco, você tem que sair para fora do país, porque afinal de contas a taxa de homicídios é 65 mil por ano, tá? E daí o que acontece? Muito se questionou, tá, mas e quem deu entrada no pedido de porte, como é que fica? Vai ser indeferido, certo? A gente já está vendo pipocar aí na internet, né? Umas movimentações lá do pessoal nos processos de porte dizendo assim: considerando a alteração do decreto para alterar o pedido e justificar a efetiva necessidade, certo? Ocorre que esse entendimento de que alterou a regulamentação do porte, imediatamente se aplica a nova regra, tá? Se aplica o novo decreto, que na verdade restaurou o decreto anterior, certo? Essa interpretação, ela a princípio está equivocada, tá? Eu, numa leitura mais rápida, eu cheguei a entender que o correto seria que a gente aplicasse o regramento do novo decreto, ou seja, do decreto antigo restaurado, porque o direito se daria no momento da decisão do delegado, tá? Mas olhando com mais calma, esse entendimento está equivocado. Por quê? Porque o direito ao porte, ele tem muito mais a ver com um direito material do que um direito processual. E a regra que se aplica é a seguinte: os direitos processuais nós aplicamos imediatamente. E os direitos materiais, que é, por exemplo, se você tem porte ou se você não tem porte, certo? Eles se aplicam à época da abertura do processo, ou à época da efetivação da condição, né? A efetivação da condição, nesse caso, ele acaba sendo o teu pedido, certo? Porque se a gente for analisar bem, com a nova regra, bastaria ao delegado gastar no máximo 2 horas analisando seu processo para decidir defiro ou indefiro. Então não existe justificativa nenhuma, absolutamente nenhuma, para esses delegados que passaram aí quase 60 dias esperando ver o que ia acontecer para daí analisar os procedimentos, né? Eu digo especialmente do meu procedimento. O meu procedimento está até agora lá, aguardando juntada de documentos. Eu levei tudo completo, eu levei tudo pronto, certo? Não foi dado movimentação porque eles não quiseram. Não porque não poderia ser dado movimentação. Então, o meu direito material ao porte, como atirador principalmente, ele se efetivou no momento que eu fiz o protocolo, no momento que eu fiz o pleito. Então, o direito material, né, que é eu tenho porte ou não tenho porte, ele se aplica o anterior, certo? O da época que eu fiz o pedido. O direito processual, de como é que eles vão dar andamento, etc, 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 esse daí se aplica o novo. Mas esse daí, na prática, ele não mudou. Justamente porque o sistema que se utiliza é o mesmo, é o Sinarme 2, certo? Então, se o sistema é o mesmo, o processamento real, na prática, do meu pedido, ele é o mesmo, de qualquer forma que se dê. A única coisa que eventualmente não se aplica mais é o deferimento tácito em 60 dias, tá? Esse eu acredito que a gente possa classificar como norma processual. Agora, o meu direito a porte por ser atirador, tá? Esse tem que ser aplicado o direito à época dos fatos, tá? E da onde que a gente tira isso? A gente tira isso do seguinte:
novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor lá por volta de 2016, tá? A lei de 2015, entrando em vigor em 2016, ele diz o seguinte, em seu artigo 15, o novo Código de Processo Civil diz o seguinte, artigo 15, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Ou seja, onde falta normativa, aplica-se a normativa do Código de Processo Civil. Ocorre que, e isso foi um fator que me levou a essa conclusão. Essa semana eu peguei uma sentença numa ação trabalhista muito complicada, que o trabalhador pleiteava lá quase 500 mil reais da empresa que eu defendo. E esse processo trabalhista ele foi protocolado às 11 da noite, do dia anterior à entrada em vigor da reforma trabalhista. E um dos pontos importantes da reforma trabalhista foi o seguinte, olha, caso você perca um processo trabalhista, agora você tem que pagar sucumbência ao advogado da outra parte. E a sucumbência é 10%. Ou seja, a pessoa que perdeu o processo, e eu tinha uma boa dose de certeza que ela ia perder, ela tem que me pagar 50 mil reais de honorário de sucumbência, certo? Esse é um dinheiro que eu nunca contei, porque um trabalhador lá, quebrado, não tem dinheiro, nunca eu ia conseguir cobrar isso. Mas eu usei como argumento no processo até para tentar chegar a um acordo, certo? Porque não tinha cabimento nenhum no processo, Era uma aventura jurídica. Expliquei para o advogado não quis desistir. Para vocês terem uma ideia, o advogado juntou 35 mil páginas de documentos no processo, certo? Eu nunca consegui abrir esse processo e ler inteiro, Na época eu pedi para o juiz, excelência, manda ele arrumar, retificar isso daí, porque eu não vou ler essas 35 mil páginas, e eu lhe garanto que se o senhor der sentença contrária ao meu cliente, citando qualquer uma dessas 35 mil páginas, eu vou pegar qualquer página aleatória e vou entrar com embargo de declaração dizendo para o senhor, excelência, o senhor não se manifestou corretamente sobre o documento tal, e nós vamos ficar 10 anos comigo entrando com embargo de declaração até o senhor se manifestar em relação aos 35 mil documentos, Já que o senhor, eu faço questão que o senhor leia os 35 mil documentos. Aí até o juiz na época falou assim, doutor, nem o autor não leu, o senhor não vai ler, eu também não vou ler, ninguém vai ler isso daí, o senhor pode ficar tranquilo aí, que se eu der a sentença, aí o senhor faça isso que a gente vai trabalhando, Basicamente o juiz adiantou para mim que ia indeferir a ação, Fiquei relativamente tranquilo em relação a isso, e de fato, na sentença, o juiz indeferiu integralmente o pedido lá da trabalhadora, só que na sentença tem mais justificação de porquê que ele não estava condenando ela a me pagar os 50 mil de honorários do que realmente sentença, dizendo por que ela não tinha razão. E aqui existe esse fundamento, certo? Que é o seguinte, o juiz diz aqui nessa sentença, a lei tal modificou a legislação material e processual trabalhista e entrou em vigor em 11 de 2017. Entretanto, ao contrário do que ocorre com as normas de direito material, as leis processuais produzem efeitos imediatos. Ou seja, o que a gente dizia? Olha, norma de aplicação de honorários é norma processual, então tem que ter efeito imediato, certo? A gente que queria receber honorários dizia isso. Quem não quer pagar os honorários diz o contrário. E o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, o CPC, que se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho, trata da matéria em seu artigo 14, parte final, e artigo 1046, e cita os artigos. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. E daí ele dá como exemplo a contagem de prazos que começou a se aplicar automaticamente, certo? E daí o que ele diz? Ele diz que em relação aos honorários, a parte, quando entrou com o processo, mesmo tendo entrado às 11 horas da noite do dia anterior à entrada em vigor da nova norma, não tinha a expectativa de ser condenado em honorários. E nem se manifestou sobre essa hipótese. E, portanto, isso não pode ser aplicado a eles, a esse processo. E, portanto, trata-se de uma norma mais material do que processual. E, em sendo uma norma mais material do que processual, aplica-se a regra antiga que não previa condenação em honorários, certo? E, inclusive, ele aponta a resolução número 221 do TST, que, com base nessa fundamentação, diz o seguinte, na Justiça do Trabalho, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, previstas no artigo 791-A e parágrafos da CLT, será aplicável apenas às ações propostas após 11 de novembro de 2017. Como o advogado entrou em 10 de novembro de 2017 às 11 horas da noite, não tem honorários, certo? Esse argumento, ele serve como fundamento para todo mundo que protocolou seu pedido de porte na vigência dos decretos 9.785, certo? Então, o que a gente precisa fazer, certo? Caso o seu pedido de porte seja indeferido, ou caso haja um pleito de
complementação da documentação com justificação pela nova regra, você pode até complementar a justificação pela nova regra, mas é importante que você faça um tópico específico na sua documentação, na sua petição, dizendo o seguinte: do correto regramento aplicável ao ato. E daí precisa fazer uma justificativa dizendo que o seu direito ao porte é direito material, e direito material se aplica o da época do pedido, e não o da época da decisão, certo? Então, por exemplo, no meu pedido de porte especificamente, o que eu vou fazer? Caso venha essa informação pedindo para eu complementar, ou caso venha um indeferimento, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma petição justificando, fundamentando que, de acordo com o artigo 14 do Código de Processo Civil, que, de acordo com o artigo 15, é aplicável subsidiariamente aos processos administrativos e, portanto, a esse processo administrativo, o meu direito, o fundamento do meu pedido de porte é direito material. O procedimento, que na verdade não está especificado, que é o direito processual, esse sim foi alterado em alguns pontos, certo? Mas o direito material, ou vírgula, na forma do regulamento, especificamente para quem é atirador, certo? Esse estava definido no momento que eu dei entrada. E não pode, principalmente a administração, que está demorando na análise de alguma coisa que é objetiva, indeferir o meu pedido sob a justificativa de que o regramento agora é outro, certo? Isso provavelmente vai ser deferido ou indeferido pelo delegado. Olha, se ele vai te pedir para complementar, é porque provavelmente ele vai indeferir. Porque afinal de contas, se ele já concordasse com essa tese, certo? A gente teria um deferimento e não um pedido de complementação, certo? Você pode fazer a complementação, tá? Mas é importante que você ressalte que você está fazendo essa complementação só por cautela, certo? Mas que na prática isso não deveria nem ser levantado, porque o que se aplica ao seu processo é o decreto anterior, tá? E caso eventualmente o seu pedido seja indeferido, com base na mudança do decreto, o que eu recomendo fazer? Aí sim, buscar um advogado e entrar com mandado de segurança, tá? Em relação a esses mandados de segurança, é importante que você tenha levantado já, ou em sede de recurso administrativo, ou em sede da petição que complementa as informações, essa questão de que o direito aplicável é o do decreto anterior, porque você protocolou na vigência do decreto anterior, e você tem a justa expectativa, o direito material que envolvia o seu porte é o do decreto anterior, e o direito material se aplica o da época e não o da decisão, certo? E também é importante que você peça para o seu advogado colocar o pedido de que o juiz reconheça isso e determine ao delegado que analise o seu processo à luz do decreto anterior, certo? Ou alternativamente, tá? Já peça que o juiz afaste liminarmente a regra da instrução normativa que diz que você só pode entrar com um novo pedido de porte após 1 ano, tá? Porque essa regra, ela é uma regra que nunca teve fundamento constitucional, certo? O direito de petição ele não pode ser limitado. Não existe nenhuma lei que permita a Polícia Federal criar essa restrição. E mais, no seu caso específico, caso se entenda que você está errado e que o indeferimento por conta do novo decreto é lícito, você não tem culpa, você não deu causa ao indeferimento, você partiu de uma justa expectativa de deferimento e, portanto, você não pode ser punido pela alteração da legislação com essa regra de 1 ano, tá? Então, gente, o que acontece? Quem entrou com o pedido de porte, tá? Eu entendo que existe base para defender esse pedido, tá? Primeiramente, via uma petição, caso lhe peçam para complementar. Em segundo lugar, via recurso administrativo, utilizando a mesma tese, certo? E em terceiro lugar, via mandado de segurança. E daí no mandado de segurança você levanta essa tese de que o direito ao porte é direito material e, portanto, se aplica à época do pedido, da abertura do processo, e não à época da decisão, certo? E também lembre-se de já atacar no seu mandado de segurança essa regra de 1 ano. Porque caso o seu mandado de segurança não dê certo e nesse meio tempo entrar uma nova legislação, você corre o risco de não conseguir dar entrada num novo pedido de porte pela nova legislação, tá? Essa regra tem que ser declarada ilegal, tá? É importante que o pessoal questione isso, tá? E daí mais um detalhe, que os advogados que não são da área, etc., às vezes se esquecem, certo? O recurso administrativo contra o indeferimento de porte, ele é um recurso que ele não tem efeito suspensivo, certo? Não vou entrar em detalhes sobre o que é efeito suspensivo, o que não é, tá? Mas a questão é a seguinte: o recurso, quando ele não tem efeito suspensivo, e o recurso no procedimento de porte não tem efeito suspensivo, ele não interrompe o prazo para entrada com mandado de segurança. E o prazo para entrar com mandado de segurança ele é curto, eles são 120 dias, só 120 dias contado dia a dia. Então, como a decisão do indeferimento do porte não tem efeito suspensivo,
Você entra com o recurso, mas não fique aguardando a decisão do recurso para entrar com mandado de segurança, certo? Dê lá uns 30 dias para a administração avaliar o seu recurso administrativo, certo? Mas fique contando, porque a contagem dos 120 dias se dá do primeiro indeferimento do porte, certo? Eu já vi esse erro ser cometido algumas vezes, certo? O pessoal teve uma decisão indevida, entra com recurso e fica lá esperando a decisão do recurso. Aí vem a decisão do recurso normalmente confirmando a primeira decisão de deferimento, daí vai entrar com mandado de segurança. Aí já passou 120 dias entre uma coisa e outra, você vai no tribunal, às vezes até o juiz não percebe, tá? Te defere uma liminar na primeira instância, a autoridade coatora recorre para o tribunal dizendo, olha, ele entrou depois dos 120 dias e daí não tem o que fazer. Entrou depois de 120 dias, decaiu o direito, certo? E daí o mandado de segurança tem que obrigatoriamente ser indeferido, tá? Então, gente, para quem entrou com o porte, tá? Principalmente para quem é atirador, tá? Eu acredito que dá para sustentar bem essa questão do direito material. Para quem não é atirador, vale a pena tentar também, tá? Por quê? Porque o não você já tem, certo? E pela instrução normativa, novo pedido de porte só daqui a 1 ano, certo? Então é importante manter o pedido de porte ativo. Eu tinha até pensado, será que desisto do meu pedido de porte? Será que não desisto e tal? Mas após uma certa reflexão, inclusive causada por um vídeo do instrutor Barreto, certo? Que fez um vídeo, eu resolvi sentar, olhar isso daí com calma e realmente vi que ele tem uma boa dose de razão, tem fundamento jurídico, entendeu? Eu não tenho tanta certeza quanto ele de que vai dar certo, mas aquela coisa, o não a gente já tem. Então não custa tentar o sim, quer dizer, tem um custo com advogado, etc, etc, mas considerando a insegurança jurídica, certo? Eu acho que vale a pena, até porque você vai pegar um porte válido por 10 anos, porque a regra é a do decreto anterior, tá? Então eu acredito que para quem entrou, tá, é interessante tentar manter esse porte, tá? Para quem não entrou, né, para quem tiver um pedido indeferido, aí só tome esse cuidado. Veja, você tem 120 dias a partir do primeiro indeferimento, e é contado dia a dia, não são dias úteis, é contado corrido, certo? Então, veio lá o indeferimento para você, a partir do momento que você tomou ciência, são 120 dias corridos para o mandado de segurança, tá? Isso daí não são 4 meses, não são 120 dias úteis, são 120 dias corridos certinho, né? O que eu costumo fazer? Vai procurar um advogado para mandado de segurança? Procura lá pelo dia já 60. Entendeu? Deu 2 meses lá, já vai atrás do advogado para fazer o mandado de segurança, porque um bom advogado para redigir um mandado de segurança, mesmo que ele já tenha feito outros, né, juntar toda a documentação, ver o órgão competente, ver o juiz competente, conferir, dar uma olhada na jurisprudência daquele órgão específico, né, às vezes a gente consegue alguma coisa muito melhor, a gente pegar uma jurisprudência do próprio tribunal onde a gente vai dar entrada, entendeu? Pagar custas, né? Às vezes o advogado precisa fazer um cadastro porque nunca atuou ali na área, etc, etc. Então, pelo menos 20 dias, 15 dias para fazer um trabalho bem feito e dar entrada, entendeu? Então, se você deixar para a última hora, pode acontecer de você ter o teu direito perdido por perda de prazo, tá? Então, gente, tomem esse cuidado com o prazo, tá? E porque eu também acredito que vale a pena, de repente, entrar com mandado de segurança. Porque a gente tem notícia de pessoas que estão com o porte deferido, certo? E ninguém recebeu intimação para devolver o porte, abertura de processo administrativo para cassar o porte, nada disso, entendeu? Os portes acabaram, onde o pessoal não ficou sentando em cima do processo esperando o decreto cair, os portes estão sendo deferidos, certo? E não tem movimentação, nem orientação, nem determinação de qualquer tipo para cassar esses portes, tá? Então, eventualmente, acredito que se você conseguir preservar o seu processo de porte que você deu entrada na vigência do decreto 9.785, eu acredito que você consiga o porte, né? Vai ficar lá um porte raro, mas é um porte que quem deu entrada no período acaba conseguindo manter, tá? Então, gente, é isso. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? A gente já sabe que o próximo capítulo é o R105, que teoricamente discorda de todos os decretos que foram feitos até agora e teoricamente entra em vigor quarta-feira agora, né? Fabrício Rebelo falou sobre isso, mas eu acredito que por ser um decreto anterior, né, as novas regras, os novos decretos, no que conflitarem o R105, revogam o R105, porque o que a gente conta não é a data da entrada em vigor da lei, mas sim a data da publicação da lei, para fins de verificar qual lei equivale, né? Princípio da anterioridade e princípio da especialidade, tá? O novo decreto revoga tacitamente o anterior, acredito que no que conflitar, os novos decretos se sobrepõem ao R105, mas a gente precisa reconhecer que isso daí está virando uma salada sem tamanho, entendeu? Eu acho que vai ter que ter especialização pós-mestrado, doutorado só em legislação de armas de tanta bagunça que está feita, tá? Então, gente, é isso. Assim que der a salada do R105, a gente grava um outro vídeo e aparecendo outro assunto aí, a gente vai mantendo vocês atualizados, tá? É isso aí, gente. Obrigado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.